Seja bem-vindo, Mago da Mente, eu sou a Mavi e vou dar continuidade ao nosso resumo do livro A Magia Mental, do William Walker. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos, que você tenha acompanhado, né? Tem uma playlist que eu já separei os vídeos todos para que você não precise ficar procurando, então todos os vídeos estão nessa playlist para que você possa acessar. Se você ainda não viu os capítulos anteriores, vale a pena você ver para que você entenda alguns termos que vão ser utilizados nesse vídeo. Já deixa o seu like e compartilha com um amigo que precisa entender sobre o poder, o magnetismo pessoal para ele se desenvolver, mudar a forma de falar, a forma de pensar e finalmente alcançar os objetivos. Nada de ficar pensando que não consegue, que é impossível, que para ele nada funciona. Nada disso. Se você está aqui é porque você é capaz, você está buscando uma forma de mudar a sua vida e você vai conseguir isso. Então me acompanha até o final do vídeo para que a gente alcance isso juntos, ok? Então vamos lá. A gente falou sobre a epidemia mental, né? Foi o último ponto do vídeo anterior. E agora vamos falar da causa e efeito. O efeito é produzido pelo mentador sugestionador, obtendo a voluntária atenção do outro ou dos outros, debilitando assim a sua vontade. Então, é uma pessoa, essa causa e efeito nesse ponto, ele vai tratar de uma pessoa que consegue por a sua vontade, o seu desejo, de uma maneira assim extrema, sabe? As pessoas estão aqui nesse nível, a pessoa consegue sobrepor a sua vontade. Inclusive, eu falei sobre isso há alguns anos com o meu mestre, né? O meu antigo mestre, hoje não é mais meu mestre. E ele falou sobre isso, né? A gente teve uma pequena discussão sobre o livre-arbítrio, né? Porque a pessoa tem o livre-arbítrio dela. Então, se eu impor a minha vontade sobre a dela, eu vou estar interferindo ou, na verdade, ela que está, né, usando o seu livre-arbítrio para permitir que a minha vontade, que foi mais atrativa, né, a minha sugestão foi mais direta, né, no sentimento, na emoção, causou ali um efeito maior do que aquilo que ela já vinha pensando. E aí, quando eu induzo a minha energia com o meu poder e a minha vontade, né, o meu desejo, a minha vontade sobre essa pessoa, daí ela altera aquilo que ela estava pensando antes. Então, a pessoa queria um lápis verde, mas aí eu falo sobre o lápis azul, como ele é potencialmente melhor, como é extremamente incrível. Então, essa pessoa, através das minhas palavras, das expressões que eu coloco sobre como este lápis é incrível, ela acaba mudando de opinião. Então, ela não quer mais o lápis verde, agora ela quer o lápis azul. Aquilo que é o ápice para ela, a partir do momento em que ela teve contato comigo e eu fiz essa colocação, eu introduzi nela este desejo, essa vontade, eu dobrei a vontade dela. Ela tinha um desejo, mas o meu foi maior. E assim acontece, né, com algumas pessoas. Elas são capazes de raciocinar, né, inteligentemente, conscientemente e fazer com que isso seja possível. Tem pessoas que não têm consciência disso, né? Apenas se deixam levar, não entende por que eu estou cedendo, por que estou cedendo tanto. É por isso, a influência pessoal dessa pessoa que você teve contato é maior que a sua vontade, que o seu poder. E você pode se desfazer disso, né, com a proteção. Inclusive ele vai falar sobre isso. No segundo ponto é sobre isso, como você se protege. É você se colocando em primeiro plano. Autoconhecimento é você saber qual é a sua vontade e você não deixar debilitar essa vontade para uma outra pessoa. Então você sabe o que você quer, você não vai deixar, eu quero lápis verde, uma pessoa falou que o lápis azul é melhor, eu vou deixar o meu desejo, a minha vontade de ter isso para ter aquilo, porque aquela pessoa disse, então é isso e eu aceito. Então, se você sabe quem você é e o que você quer, você não vai deixar a sua vontade e o seu desejo serem debilitados por qualquer pessoa. Obviamente, a gente tem sim a opção de mudar, mas que essa escolha, essa opção de mudança, parta diretamente de você. E aí você só vai saber se é uma vontade realmente sua e não algo que alguém implantou como uma ideia, uma emoção em você. Se você se conhecer, eu tenho exercícios aqui, inclusive escrevi um livro e em breve ele estará publicado, disponível para vocês, para que vocês possam fazer exercícios de autoconhecimento e terem esse poder, esse domínio sobre vocês mesmos, certo? Continuando, a força pessoal. Essa diferencia na
força pessoal, né, essa diferença na força pessoal depende do grau de positividade ou negatividade no magnetismo de cada pessoa, que tem o poder de dirigir uma ação ou influência, né? Essa força pessoal, ele vai falar aqui sobre a positividade e a negatividade. Uma pessoa que é extremamente negativa e uma pessoa que é extremamente positiva. E aí ele diz, né, que a pessoa que é positivo ou negativo, isso varia de pessoa para pessoa e não existe uma constância. Você tem que trabalhar aí para conseguir se manter o maior tempo possível em um estado de positividade, porque nós, como seres, né, na nossa sociedade, precisamos desses estados de altos e baixos, precisamos dos contrastes para que consigamos nos manter equilibrados na nossa vida, mas a gente consegue sim se manter em um maior tempo, por um maior período, dentro do estado de positividade do magnetismo pessoal. E aí o positivo é isso, a pessoa que se mantém magneticamente positivo é que tem o poder de dirigir a ação, a influência. E aquele que é magneticamente negativo é não positivo, que tem falta direta da ação ou da influência. Tem umas pessoas que elas não têm nenhum querer. Não sei se vocês já tiveram uma experiência assim, que é uma pessoa bem débil, que você diz qualquer coisa, você quer isso? Não, você vai fazer assim. E ela faz, sabe, sem nenhuma vontade, ela não tem uma identidade. É isso, a pessoa não tem uma identidade, ela não sabe a música que quer, o som que prefere ouvir, o ambiente que ela prefere estar, ela é muito levada pelas influências. Então, se a pessoa que tá do lado dela gosta de rock, ela vai ouvir rock. Se a pessoa que tá do lado dela gosta de um funk, ela vai ouvir funk. Então, assim, não é uma coisa que ela queira, ela não sabe o que ela quer, não sabe o que ela gosta de verdade. É induzida. Então, uma pessoa que, eu não gosto disso, mas se uma pessoa diz, come, isso é bom, e aí a pessoa talvez nem dê essa ordem direta. É uma pessoa que simplesmente está fazendo uma coisa e ela vai, segue. É uma ovelhinha, assim, bem que não tem vontade própria mesmo. De ler alguma coisa, de ver alguma coisa, tudo que ela assiste, tudo que ela consome é porque tem alguém ali do lado que tá fazendo isso. E se não tiver essa pessoa, ela fica perdida. Aí, o que eu faço agora? Então, existem esses dois extremos de pessoas, que é uma pessoa que sabe exatamente o que quer, e isso vem do autoconhecimento. E uma pessoa que não sabe, ela não se identifica com alguma coisa, ela não diz, eu sou fulano de tal e eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu tenho esse sonho, eu quero esta realização. Essa pessoa não tem isso. E ele vai falar um pouco mais adiante nos pontos seguintes. No ponto seguinte, a gente tem a luta mentativa. Não pode haver equivocação sobre o resultado. Cada um deles se reconhecem como vencedor ou vencido e ajusta sua conduta à sua posição relativa. Essa luta mentativa que ele vai falar é, por exemplo, estamos numa sala e você não me conhece, eu não te conheço, mas eu tenho uma postura, um jeito de falar, e aí desse meu método, inclusive, né, o que ele relata que é pessoas que apenas estão presentes na sala, sem falar uma palavra, você está ali presente, a sua postura, sua forma de se sentar, sua forma de se vestir, forma que você se apresenta, já é de grande influência. Então, a pessoa que está do seu lado, ela vai se adequar a você, se a sua magnetização for maior. Se você for mais poderoso que ela vai se adequar a você. Isso acontece em muitos momentos da minha vida, porque eu sou professora, então a minha postura, a minha colocação das palavras, inclusive alguns colegas que começam a passar mais tempo comigo ficam surpresos quando me veem me xingarem. Nossa, você xinga. Então, de vez em quando eu falo algum PQP, às vezes, e aí as pessoas acham que eu sou calma o tempo todo e que eu tô tranquila o tempo todo. Na verdade é que eu consigo fazer com que a minha emoção, né, o meu instinto não reacione diretamente com aquilo que está acontecendo. Então, quando tem
as criancinhas que estou dando aula que estão correndo, não presta atenção, não me estressa, mas eu não coloco isso, não verbalizo isso. Então vou procurar uma outra atividade para que eles possam se concentrar naquilo que eu estou propondo. Com adultos também isso acontece, porque muitas vezes dentro das aulas são utilizados textos e os textos contêm informações. A partir dessas informações as pessoas querem especular, contar coisas da vida que aconteceu, e aí um conta, o outro quer contar também, e aí o outro também quer fazer a mesma coisa, e se eu não tiver ali um controle, acaba que cada um vai contar a sua história a aula inteira e a gente não passa o conteúdo, né, que deve ser averiguado da estrutura do texto, a gramática, em qual texto, é um texto descritivo, enfim, os pontos necessários para você observar o texto, para você analisar o texto, ao invés de ficar contando histórias. Então, é necessário que eu tenha uma postura para que isso não fique fora do meu controle. E é possível que você perceba, talvez, isso na sua vida, quando você está presente e a pessoa nem fala muita coisa, ela chega na sala, você já arruma a postura, é uma pessoa que você respeita, você vê que é uma pessoa que merece o seu respeito. Eu não estou falando de respeitar e como as pessoas devem respeitar todo mundo, eu estou falando de uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem honra, né? Que você vê aquela pessoa como uma pessoa que está acima do padrão, né? Que você vê ela como uma influência para você, é alguém que você tem grande admiração. Então você já muda a postura, você já não fala sobre determinada coisa. Inclusive eu vi um pastor que eu gosto de assistir os vídeos dele, pastor Cláudio Duarte, acho muito bacana, e ele falou sobre isso, que foi na cantina da igreja e aí estavam falando lá os rapazes de pegar menininha, de namoro, essas coisas, de ficar. E aí, quando ele chegou, ele tinha, né, percebido isso e foi chegar mais perto. Do que vocês estavam falando? E os rapazes disseram, não, deixa pra lá, né, não vamos falar sobre isso na sua frente. Então, assim, existem essas pessoas que você tem grande admiração e grande respeito, que você se coloca de maneira diferente, você muda a sua postura, você muda sobre aquilo que você estava falando, sem ela mesmo nem sequer falar alguma coisa, ela apenas chegou no ambiente e já tem aí essa mudança. Isso é o que acontece na luta mental, é algo parecido, né, com essa luta mental. E aí, se você quiser observar, você pode analisar dentro de uma entrevista, por exemplo, ou não sei, existem possibilidades para que você faça isso numa praça, né? Talvez você tenha um banco lá, tem alguém você sentar, você vê se a pessoa muda a postura, né? Através do silêncio, se ela vai embora, se ela se sente incomodada. Existe aí essas possibilidades para que você possa analisar essa luta mental que acontece, né? Das forças, das energias por si só ali acontecendo, mesmo que não haja um diálogo. Em seguida, exemplos de extrema positividade. E ele vai falar aqui sobre o Napoleão, né? Esses homens admiravelmente fortes que parecem dominar tudo aquilo que se põe em contato com eles, né? São as pessoas de extrema positividade. E ele diz que não queria falar do Napoleão porque muita gente utiliza ele como exemplo, mas ele cita, sim, Napoleão como exemplo, e ele diz: a mente voa instintivamente até ele ao pensar na sua vontade dominante. Napoleão possuía uma vontade maravilhosa, uma vontade quase sobre-humana. Esta não só se manifesta no mundo da política, mas também naqueles com quem ele tinha relações diretas. Esse homem colocava, né, ele empregava sua vontade com aqueles que o rodeavam e forjava as suas. Dominava as coisas e pessoas e os seus contemporâneos, até os seus inimigos. Atestam este maravilhoso poder pessoal. É um bom exemplo do tipo positivo extremo, né, de magnetismo extremo, aquela pessoa que sabe utilizar desse poder. Ela reconhece que existe algo
para além dela, né? Que quando você junta a sua força de vontade com o seu desejo, você consegue sentir que tem uma mudança. É como se você estivesse em contato com algo superior. E ele vai falar sobre isso depois. E aqui, mais uma vez, ele vai falar do outro extremo. Ele gosta desses contrapontos. E aqui ele fala sobre o outro extremo, que é o negativo. As criaturas impressionantes, conhecidas pelos estudantes de psicologia e hipnotismo, com o nome de sonâmbulos ou os impressionáveis, a quem basta dar uma ordem de uma maneira autoritária para que eles tentem fazer ou se sintam impelidos para cumprir. Então são pessoas que têm um deslize, né? Um descontrole da mente, que ele recebe uma ordem e ele tem um ímpeto para fazer, independente de questionar a autoridade, né? Não faz, na verdade, esse questionamento à autoridade, não faz uma análise do que foi ordenado, ele simplesmente tem esse desejo ardente de fazer. Inclusive, eu passei por isso na igreja, de estar indo bater de porta em porta, né? A gente fazia muito isso. Eu recebi essa ordem de que eu tinha que salvar as pessoas, porque senão elas iam pro inferno. E eu não questionei isso, né? Tipo, as pessoas talvez não queiram. Mas essa ordem foi dada e eu fui cumprir cegamente. Mas graças a mim, me encontrei e não sigo ordens assim. Não, de forma alguma. Vamos analisar, vamos ver se vale a pena seguir esta ordem. Esta ordem, né? Não existe esta possibilidade de alguém ordenar algo para mim, né? Você pode pedir, exigir, mas uma ordem será, sim, muito analisada. Todas as sugestões que me fazem, inclusive, passam por esse filtro. Eu fiz isso para cuidar de mim, né? Porque já contei aqui para você sobre a minha história de que eu acreditava realmente naquilo que me diziam, que eu não ia passar dos 18 anos, que eu não ia viver mais que isso. Então, é bem complicado de você ser essa pessoa que segue uma ordem, que você acredita naquilo sem questionar. Existem pessoas assim, existem muitas pessoas assim, na verdade. Enfim, seguindo, os impressionantes. Existem muitos indivíduos nos quais podem ser produzidos os fenômenos do hipnotismo em completo estado de vigília. Estes sentem uma queimadura nas suas mãos quando o operador põe um dedo sobre eles e produzem a sugestão devidamente. Lhes é impossível separar as mãos que tenham sido atadas por as ligaduras da sugestão. E outros experimentos notadíssimos nos quais o sugestionador induz coisas que parecem impossíveis. Eu já vi muito isso, algumas apresentações em hipnotismo, né? De cara fazer ali uma hipnose, a pessoa está em estado de vigília, conta 1, 2, 3, faz a sugestão, estala ali os dedos e a pessoa vai fazer aquilo que foi ordenado, né? Se juntar as mãos aqui, a pessoa não acredita, ela realmente acredita que foi atado e que não vai conseguir soltar. Eu acho muito incrível, inclusive estarei estudando assim que acabar o meu curso de especialização. Eu vou estar procurando aí um curso de hipnotismo para eu aprender mais dessa técnica maravilhosa. O outro extremo aí é da positividade. Não. O homem magnético agora. Ponto errado. Depois dos impressionantes, né, que são essas pessoas que podem ser produzidos fenômenos do hipnotismo no completo estado de vigília. E aí a gente vai agora para o homem magnético. É um homem altamente positivo, magneticamente falando. Um desses exemplares
né, de um forte, poderoso homem de negócios que está continuamente tratando gente e mantendo relações com elas. Em primeiro lugar, é necessário considerar a aparência do homem magnético, né? Não, assim, não existe uma característica física do homem magnético, né? Então, não é, ele tem que ser alto, tem que ser magro, tem que ser assim. Não, ele é uma pessoa que não importa a sua característica externa, alto, baixo, gordo, magro, não tem esse pré-requisito. Ele diz, inclusive, né, que a gente deve se fixar no que importa, que possui ou falta determinada característica mencionada. Sempre vai ter um certo ar que todo mundo reconhece imediatamente enquanto se põe em contato com ele. Insistamos sobre esse ar, pois ele pode nos dar a chave. O nosso homem parece ter uma natureza de um poder e força interno. Parece sentir algo nele que lhe dá uma força e firmeza desconhecida da maioria das pessoas. Então é alguém que tem um poder dentro dele. É bem parecido com aquilo que eu já falei anteriormente em um vídeo aqui que eu falo sobre os deuses na magia mental. Que não é o fato de você estar adorando esse Deus que vai te conceder aquilo que você deseja. De acordo com as minhas observações, minhas experiências, meus estudos, eu pude notar que tem uma mudança em você. Quando você entra em contato com determinada divindade para oferecer ali a sua oferenda, para fazer um rito, ou mesmo para que você mantenha contato com ela, tem uma mudança em você. Como eu falei sobre a influência. Então, essa energia que você impregna ali com os conhecimentos, os pré-conhecimentos que você tem sobre ela, né? Uma ideia que você tem sobre determinada divindade, é o que vai fazer com que você altere a sua frequência. Eu falo de frequência porque tem uma sensação, e eu já pude experimentar isso, não sei se você experimenta de uma forma diferente, mas quando eu me relaciono com pessoas, tem uma sensação que arde aqui no peito, e sentindo isso eu consigo perceber o que está mudando, se está mais incômodo, se está mais agradável. Eu sou muito aberta para sentir isso. Então, quando eu me relacionei com outras divindades, com outras energias, para buscar entender em mim como isso acontecia, eu pude perceber essa frequência de uma forma de emoção. Então, eu me sentia mais forte quando eu estava falando com um determinado Deus, eu me sentia mais intuitiva, eu me sentia mais forte, eu me sentia mais protegida. Então, de acordo com o Deus que eu estava me relacionando, com a energia que eu estava buscando atrair para minha vida, eu ia moldando a minha mente para buscar essas estruturas, para buscar esses pontos principais que iam ser ativados dentro da minha mente para me fazer sentir essa emoção e assim fazer as coisas acontecerem. Eu falo mais detalhadamente sobre isso no vídeo e sugiro que vocês assistam para que possa esclarecer um pouco mais sobre isso, né, de homem magnético, como que é esse sentimento, como que é esse ar magnético que a gente pode produzir. É baseado nessa força sobrenatural que, na verdade, está tudo dentro, guardado aqui da nossa cabecinha maravilhosa. O contato com a vontade universal. Agora bem, quanto mais positivo chega a ser um homem no magnetismo mentativo, mais estritamente se colocará em contato com essa vontade universal. E quanto mais próximo esteja da vontade universal, mais positivo chegará a ser. É um caso de ação e reação. Como eu disse, quando você consegue entender que o desejo e a vontade são duas forças diferentes e que ambas trabalham ali como um impulsionador para a realização do que você deseja, você consegue aumentar gradativamente cada um deles. Para que você consiga ter a força de vontade, né, esse poder da vontade, é necessário que tenha um desejo primeiro. Então, você coloca diante de você, conscientemente, coisas que você queira.
né? Coisas que sejam atrativas aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu tato, para que isso seja possível de despertar, então, a sua força de vontade. Esse desejo vai fazer com que você desbrave o mundo se preciso for, para realizar aquilo que você quer. Não vai te permitir acomodação, não vai te permitir permanecer estático, vai te fazer levantar esse desejo. Eu preciso realizar esse desejo. Isso vai gerando uma energia que vai ativando isso gradativamente em você até que você alcance o seu tão desejado sonho. A vontade universal e pessoal. Quando o homem experimenta o sentimento de poder que vem de uma relação mental com a vontade universal e permite que a energia flua através dele e se manifeste nos seus atos, é que tem um depósito de poder de vontade atrás dele, que é inesgotável, jamais falha. Mas se nasceu desdém, né, nascido de algum êxito vitorioso, impeça, é porque eu tô lendo em espanhol, gente. Ele começa a pensar que o poder é devido a alguma força pessoal, então ele é desdenhado e o orgulho da personalidade se coloca sobre ele. Aqui é onde comete o erro. Tal indivíduo se separa por seu próprio impulso da fonte do poder e coloca uma barreira. Existe um grande oceano de vontade universal, no qual nós somos mais que centros de atividade. E tão só abrirmos ao poder da vontade que contém ali, né, teremos um inesgotável depósito de poder em nossas mãos. Então, é possível que você possa colocar isso como um Deus, como uma divindade ou como seu anjo. Você coloca isso nas mãos do sobrenatural, né? Ao oculto, seja lá o que for, que você decida empregar esse seu poder, essa magnetização, essa vontade, esse desejo. Não importa onde você coloque, é necessário que você saiba que está para além de você. Entende? Que você perceba que existe uma gama muito grande de energias, uma energia infinita que você trabalha, porque a magia existe por conta disso, né? Você fazer um ritual não é simplesmente algo fútil, não é? Realmente acontece. Muitos dos ritos que fiz e funcionaram, eu pude atestar que a magia funciona, não é uma coisa de você acreditar ou não. Se você fizer, vai funcionar. O ponto para que um rito funcione, de você acreditar que este rito vai funcionar, é mais para que não sejam atos fúteis, né? Para que isso possa acessar a sua mente. O ponto principal é a ativação dos pontos necessários da mente, dos polos que você tem, os polos mentativos, que você consiga ativar a sua vontade, o seu desejo, e aí você consegue fazer a coisa toda acontecer. Não está necessariamente ligado ao rito, mas esse rito vai fazer com que haja uma preparação ali na sua mente, que você entenda os caminhos. Você vai conseguindo acessar de uma maneira mais fácil, filtrando, né? Porque a gente tem o nosso consciente e ele percebe muito pouco das coisas que estão dispostas. Então, com esses ritos, a gente consegue um acesso maior ao nosso inconsciente. E o nosso consciente, sim, tem uma gama extraordinária de conhecimentos dentro do nosso consciente. Nós temos histórias e a gente consegue perceber cheiros e sons e coisas que conscientemente a gente não dá tanta atenção, mas o inconsciente está prestando atenção em tudo e absorvendo tudo. Então é importante que você entenda que esses ritos, esse contato com alguma força maior, é para auxiliar, para facilitar o seu contato com o seu inconsciente. E aí, fazendo isso, a gente consegue compreender melhor, né, como esses ritos funcionam, como funciona a nossa vida, como funcionam os nossos sentimentos, e então buscar a melhor forma de fazer com que aquilo que desejemos venha a acontecer. Beleza? Se não tiver ficado claro, deixa a pergunta aí nos comentários que eu estarei respondendo para você.
E então vamos para a mentação criadora. Os homens mais fortes do mundo têm essa força de desejo altamente desenvolvida e um esforço para expressão é o que faz esses homens realizem as coisas. Entendam bem, este desejo não obra sempre no sentido de possuir coisas, mas fazer coisas. A verdade é que quando os desejos de uma pessoa vão sempre sobre as linhas de acumulação, a força se inclina nesse sentido, mas este desejo pode ser transformado e, em tal caso, a acumulação será um mero incidente do fazer. Então, esta mentação criadora, essa mentalização de visualização, de concentração, de memória, esses exercícios que a gente faz, não só para que a gente venha possuir coisas, o nosso desejo não é simplesmente ter coisas, mas fazer, né? Fazer uma viagem, fazer uma caridade, você ter forças para fazer isso, porque não é todo mundo que faz. Pode achar que é muito simples você se propor a fazer alguma coisa, mas não é. Existem muitas pessoas que têm dificuldades no fazer. Isso se torna como uma grande barreira que se coloca, né? Fazer uma caminhada, fazer coisas por ela, não só de ter acumulação de bens dentro da sua casa ou de dinheiro, né, na sua conta, mas de ir fazendo. Você se doar, porque é algo muito gratificante você conseguir fazer coisas por outra pessoa. É realmente uma sensação muito boa que invade, né? De você ter a consciência de que o que você está fazendo, o que você está falando, está ajudando alguém. E o que eu faço aqui quando vocês retornam para mim as mensagens de vocês, eu leio todos os comentários e eu fico muito feliz de ver que eu posso ajudar alguém, que as coisas que eu digo tá ajudando alguém a se desenvolver, né? Consciência, ter mais consciência de si, consciência de que pode realizar, é realmente muito gratificante. E se você, né, tem esse desejo de possuir, né, ainda que comece assim, com o tempo, depois de você ter aí as manhas de você fazer com que essas coisas venham até você, você vai partindo para um outro ponto em que não é mais necessário tanto ter coisas, mas você fazer. E aí surgem muitos das ONGs, né? Você trabalhar em uma ONG, não necessariamente uma ONG, mas nesse sentido, de se doar, seja para causa de animais, de pessoas, de idosos, de crianças, enfim. Existe inúmeras possibilidades para que você possa estar atuando. E então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a voz, como a utilização da nossa voz, dos nossos olhos, para a realização de uma influência sobre outras pessoas. Este vídeo fica por aqui. Deixe o seu like e comente a sua impressão se você gostou do vídeo, se você quer mais conteúdos de livros. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo todos vocês. Até o próximo vídeo.